Pergunta: a Igreja Católica alega que, baseada na Bíblia, não acredita em reencarnação, apenas na ressurreição. Assim sendo, como o Senhor pode afirmar categoricamente ser a reencarnação de Jesus Cristo? E Cristo responde: minha presença é a mais veemente e incontestável prova da existência de Deus e da reencarnação. Se a reencarnação não existisse, seria muito difícil crer na existência de Deus, porque só ela põe lógica e justiça nas disparidades do mundo. Se a reencarnação não existisse, Deus seria um tirano cruel que criaria seres imperfeitos e maus para depois condená-los eternamente, sem qualquer chance de regeneração. Mas como Deus é perfeito, a reencarnação existe em demonstração da bondade e perfeição divinas. Se a Igreja Romana realmente se baseasse na Bíblia, ela jamais negaria a divina e eterna lei da reencarnação, que significa nada mais, nada menos do que renascimento físico. O termo reencarnação deveras só passou a ser usado contemporaneamente, mas a doutrina sempre existiu, desde a criação do mundo. Eu mesmo ensinei já há 2000 anos, quando interrogado pelos discípulos sobre a vinda de Elias, respondi-lhes: todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se vós quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Mateus capítulo 11, versículo 13 e 14. Como João Batista poderia ser o profeta Elias se não fosse a reencarnação de Elias? Também ensinei a Nicodemos que só nascendo de novo ele poderia ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Certa ocasião, havendo sido curado um cego de nascença, os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? João capítulo 9, versículo 2. Como seria possível imputar o pecado a um cego de nascença se não tivesse violado a lei divina em anterior reencarnação? E ainda disse aos discípulos na última ceia que não beberia mais do fruto da videira até o dia em que tornaria a bebê-lo junto com eles no reino de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 29. Espírito sem corpo físico não bebe vinho. Logo, só poderia tornar a bebê-lo reencarnado, renascido fisicamente. E agora deveras bebo vinho com os meus discípulos no reino de meu Pai. Como bem nos relatam os historiadores, e é mister que se pesquise nos anais da história, a reencarnação só foi suprimida da doutrina cristã a partir do século VI, devido a um erro histórico protagonizado pelo imperador Justiniano. Sua ambiciosa esposa Teodora iniciou sua rápida ascensão ao poder como cortesã prostituta, para se libertar de um passado que a envergonhava. Ordenou a morte de aproximadamente 500 antigas colegas, pensando livrar-se das consequências dessa ordem cruel em uma outra vida, como preconiza a lei do karma, empenhou-se em mandar seu marido Justiniano suprimir da doutrina cristã, em nome de Deus, toda a doutrina da reencarnação, pois na realidade era ela quem manejava o poder.